Muito bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora, fuso horário que este vídeo encontra. Seja bem-vindo ao Clube de Sabedoria, especialmente nesta conferência que trata do tema Tempos e Propósitos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade ímpar que me é concedida pela direção da revista Clube de Sabedoria, juntamente com a televisão Clube de Sabedoria, na pessoa do diretor Pastor Valdinei. Seja bem-vindo a este clube maravilhoso, o Clube de Sabedoria, onde a sabedoria é destilada em cápsulas para que a sua vida seja catapultada para outro nível. A sua vida jamais será a mesma depois de assistir esta conferência. Esta conferência vem para transformar a sua vida, para o transferir, o transladar da pobreza para a riqueza, o transladar da confusão para a clareza, e não só do lixo para o luxo, da desgraça para a graça, porque estamos a subir uma boleia divina, não é? A boleia de Deus, onde a sabedoria superabunda em nós e no nosso meio. E agora vamos debruçar através da palavra de Deus, ouvirmos o que é que Deus tem a dizer acerca do momento em que nós vivemos no mundo. Falando na linguagem, digamos, brasileira, estamos vivenciando o pior momento, ou o momento mais complexo na história desta geração. Estamos a viver num período onde o mundo está gemendo em 6D. Digo em 6D porque o mundo está mergulhado na dúvida, o mundo está mergulhado no desencorajamento, na dor, na distorção, na distração e também na dúvida. Então, neste momento nós precisamos da palavra de Deus para poder nos orientar e nós chegarmos a um destino profético do qual estaremos no mundo, mas as preocupações que estão no mundo não irão afetar-nos de forma da qual nós podemos chegar a perder a paz. Ok, estamos a falar de sabedoria. Sabedoria é muito importante. Quando estamos a falar de tempos e propósitos, estamos a falar a sincronização. O que é que acontece? Os propósitos acontecem no tempo. Se os propósitos estão a acontecer dentro do tempo, o que é o tempo? O tempo é uma interrupção na eternidade. Deus habita na eternidade e, portanto, Ele interrompe a eternidade e aquela interrupção Ele chamou de tempo. Portanto, os propósitos em que nós vivemos estão concebidos dentro da manta chamada tempo, da cronologia do tempo. Sendo a interrupção na eternidade, Deus é que tem os segredos, Deus é que tem todos os ingredientes para uma vida de sucesso. Todos querem ter uma vida de sucesso, mas estamos a viver num tempo do qual o mundo está confuso. Mas a igreja ela não deve estar confusa, porque Jesus Cristo deixou uma palavra. Em primeiro lugar, ele ao ministrar para os judeus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E também disse: vós sois a luz do mundo. Então, tal qual Jesus Cristo é, segundo 1 João, assim nós o somos neste mundo. Em nós não reside parte nenhuma de escuridão. Em nós existe a solução e as respostas para o mundo confuso. Ok. O que é que isto quer dizer? Significa que, sendo nós a luz, dentro da luz não pode haver nenhuma confusão. Mas a Covid-19, esta pandemia que abala o mundo todo, não deve de forma alguma, para aqueles que nasceram de novo ou aqueles que escolhem navegar na palavra de Deus, não deve de forma nenhuma, em lugar de destruição, deve reconstruir a nós. Em lugar de descodificar, deve nos recodificar, porque nós andamos segundo o Espírito de Deus. Andamos segundo o Espírito de sabedoria. Então, é importante usar a sabedoria para poder atravessar esses momentos e esses propósitos com sucesso. E é necessário nós termos a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é informação, o conhecimento é a instrução
E também sabedoria não é a inteligência. A inteligência é a habilidade de conhecer, de raciocinar, de interpretar, de entender. Portanto, a sabedoria é a gestão do conhecimento. Quando nós vermos no livro de Provérbios, eu posso agora ler na palavra de Deus, podemos ver no livro de Provérbios capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento. Significa que Deus, neste contexto, neste versículo, a Bíblia aqui nos fala acerca da sabedoria. A sabedoria, ela diz que habita com a prudência e tem conhecimento. Então, a sabedoria não é conhecimento. A sabedoria, ela tem o conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento e também existem vários tipos de sabedoria. Mas o que é sabedoria, em poucas palavras? A sabedoria é como se fosse um instinto. Ok? É saber sem um apoio científico, porque a sabedoria é o Espírito de Deus que pousa e repousa sobre nós para nos sincronizar com o nosso tempo profético, com a nossa efetividade, para nós podermos desempenhar o nosso papel, o nosso sucesso, segundo aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a sabedoria. Uau! Também, este versículo que está a cair agora em mim, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz: o povo que conhece o seu Deus vai operar proezas. O povo que conhece o seu Deus. Então, o povo que conhece a Deus, nós que estamos salvos, nós que andamos e caminhamos, estamos conectados a Deus, nós vamos realizar proezas. O que são proezas? Proezas são coisas excessivamente difíceis de serem realizadas. A melhor palavra que pode nos orientar num mundo confuso como este é a palavra de Deus. A palavra de Deus, olha, Deus ele é responsável. Por isso que Deus tem uma palavra que é chamada Bíblia. Todo aquele que é responsável escreve. Satanás não tem nenhum livro. Uma pessoa que não é responsável não escreve nada. Não há um livro de Satanás. Mas Deus, por ser responsável, ele escreve aquilo que ele falou. Mas Satanás, ele não escreve porque ele quer trazer confusão para o mundo. Olha, eu quero trazer aqui dicas que possam nos ajudar a navegarmos com sucesso no meio à tribulação. A Bíblia diz: passareis pelas águas, mas as águas não vos submergirão. Passareis pelo fogo, mas o fogo não vos queimará. Significa que Deus está dizendo, em outras palavras, que a igreja pode atravessar crises. Mas a crise não deve controlar a igreja. Nós simplesmente vamos passar pela crise. Nós vamos passar pelas dificuldades e tribulações. Podemos também ver isso no livro de João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus Cristo diz que neste mundo tereis tribulações. Tereis tribulações é uma promessa. Ninguém gosta de citar esta promessa, mas é uma promessa garantida que neste mundo a igreja, nós filhos de Deus, nascidos de novo, nós igreja, teremos tribulações. Mas tendo tribulações, nós vencemos o mundo, porque Cristo que habita conosco, ele venceu. Então, se ele venceu o mundo, nós também vencemos o mundo. Ok, já aí, eis as dicas que são necessárias, porque é possível nascer de novo e não andar no sucesso, porque a falta de conhecimento traz a morte. Já agora, já imaginou que as crises, elas vêm para te anunciar? As crises, elas foram trazidas para anunciar um certo tempo. As crises é um alerta que uma nova temporada está chegando para o seu propósito. Então, o que tem que acontecer? Tu tens que te preparar para esse propósito e não desanimar e não se comportar segundo essa tribulação. Lembra-se que quando nós falamos de Davi, vamos nos lembrar de uma grande crise, que é o Golias. Quando nós lembrarmos todas as pessoas que nos lembrarmos dela,
todo o sucesso que nós vamos lembrar de uma certa pessoa, vamos estar ligada por detrás desse sucesso existe uma crise. Não há nenhum sucesso obtido sem uma crise. Todas as pessoas que nós podemos ver, vamos ver uma crise por detrás. Quando lembrarmos de Daniel, lembramos da cova dos leões. Quando lembramos de Abednego, Mechaque e Shadraque, lembramos da fornalha de fogo. Mesmo falando dos heróis neste mundo, quando lembramos do Nelson Mandela, nós lembramos dos 27 anos de prisão. Não só. Na Bíblia, podemos ver que todos aqueles que alcançaram, quando nós falamos de Jesus Cristo, lembramos da cruz, do Calvário. Todos na Bíblia que carregam sucesso, por detrás do sucesso existe a crise. A crise é ultrapassável. A crise traz um anúncio de uma nova temporada. Um dia eu estava no cinema, há muito tempo eu estava no cinema, de repente apagam as luzes. E quando cortam a energia, apagam as luzes dentro do cinema, eu começava já a culpar a empresa que fornece energia, mas de repente, dentro de instantes, eu vi que o filme estava a começar. Então, apagaram as luzes para darem início ao filme. A escuridão não foi boa novidade para mim, parecia crise, a escuridão, mas a escuridão preparava uma nova etapa ou um novo propósito que estava para começar. Então, interprete a crise ou a escuridão que te visita como um arranque, como um início, um chamamento para uma nova oportunidade e um novo filme que está para começar e arrancar na sua vida. Há um filme novo, há um episódio novo, há uma novela nova que Deus está para realizar através da sua mente, através do seu espírito, através da sua vida, através da sua igreja, do seu ministério, da sua empresa. Há um episódio novo. Então prepare o seu espírito agora, de hoje para todo sempre. E lembre-se, a Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 5, seja moderado em tudo. Coloque moderação em tudo o que fizer. Busque a sabedoria do Espírito Santo para enfrentar e trazer respostas e soluções às coisas que estão ao seu redor. A título de exemplo, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7, que no rolo do livro está escrito acerca de mim. Podemos conferir isto no livro de Jeremias, onde diz, antes que te formasses no ventre da sua mãe, eu te conheci. Significa que Deus teve um convívio conosco antes da fundação da terra e antes da nossa formação física. Antes desta casa, deste corpo, deste vaso de barro que nós temos. E Deus, Ele decide enviar esse Espírito para a esfera terra. Então, como Ele envia para uma esfera física, Ele deu-nos este corpo para cumprir com um propósito pré-definido por Deus. Então, este propósito deve se sincronizar com o tempo. O qual, por isso que o tempo chamamos o tempo de presente, porque é um presente que Deus deu a este corpo, a este espírito que foi colocado dentro do corpo. Ok, este propósito deve ser vivido segundo a vontade de Deus, porque Deus já desenhou tudo aquilo que nós temos que viver nesta terra. Portanto, só Deus tem a matéria necessária, só Deus tem as respostas necessárias para o nosso sucesso nesta terra. Qual é que é o sucesso? O sucesso é empenhar-se e viver o propósito divino que Deus tem acerca de ti. A sua história já foi escrita por Deus. Aleluia. Portanto, a Covid-19, ela veio e descodificou tudo. Portanto, é necessário recodificar tudo. Segundo a palavra de Deus e a nova realidade, a Covid-19 ela veio e destruiu tudo. E é preciso recordar aquilo que nós passamos nas vicissitudes desta vida e sincronizar com a sua palavra para que possamos ter o sucesso que agrada a Deus. E a chave para isso é a sabedoria. A sabedoria é extremamente importante para nós podermos andar no caminho do qual Deus desenhou. Vamos entender por que a importância do propósito. Jesus Cristo, que conhecia o seu propósito, ele disse no livro de João capítulo 4,
aos seus discípulos, versículo 34, que eles foram para comprar comida, porque todos, juntamente com Jesus, estavam com fome. Jesus, não se esqueça que tinha duas naturezas. Ele tinha natureza natural e tinha natureza espiritual. Portanto, ele estava com fome. Os discípulos foram comprar comida. Quando eles voltam, insistiram para Jesus comer, e Jesus disse: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do Senhor. A comida de Jesus. Então Jesus descobriu o seu verdadeiro propósito. Qual é que é o propósito? O propósito que é mais do que comida. Quando a pessoa descobre, encontra-se com o seu propósito, o propósito tem mais valor do que a comida. Porque apenas a pessoa só come para ter vida, ok? Para poder realizar o seu propósito. Mas Jesus Cristo, ele diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Deus nos enviou para uma certa vontade, para um certo propósito que deve acontecer dentro do tempo. Portanto, esta crise veio e, digamos, desorganizou todas as pessoas, as nações, até as igrejas estão confusas, há igrejas que estão fechando. E eu comecei a perguntar a Deus, como é que nós podemos, como igreja, como é que nós podemos ter o sucesso que agrada a Deus? Como é que nós podemos ter isso? E eu fui ver que, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, eles passaram por uma crise. Nós agora estamos a passar uma crise. Passar por crise é inevitável. Até bebês, se puder conferir na nossa revista Clube de Sabedoria, poderá ver lá as 7 crises do homem que eu lá ministro, eu falo acerca disso. Antes do nascimento, durante o nascimento e durante a convivência até no crescimento, existe um momento do qual toda pessoa nascida de mulher nesta face da terra tem os seus desafios, as suas crises. Como ultrapassar essas crises? No livro de João, capítulo 6, versículo 38, a Bíblia diz: eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo, ele diz que ele desceu com um propósito específico. Quando que a pessoa, ela tem sucesso? Quando descobre na íntegra o propósito do qual Deus o trouxe ao mundo. Um dia desses, a igreja atravessou uma crise. E vamos ver como é que a igreja venceu a crise. Tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja de Deus atravessou crises. Mas como é que atravessou essas crises? Como é que teve sucesso? Vamos olhar, por exemplo, a título de exemplo, podemos ver Davi. Davi, ele estava numa crise. Estando ele numa crise, ele fugiu. Quando ele foge com ele, tinha cerca de 600 homens, soldados, na equipe que fugira com ele. Então, um dia desses, a Bíblia nos diz que Davi e os 600 homens saíram para lutar contra o inimigo. Eles foram à caça do inimigo, o inimigo cercou a eles e encontrou as mulheres desprevenidas de surpresa, levaram as mulheres dos 600 homens, dos 600 soldados e os filhos, levaram eles e queimaram a cidade de Ziclag, onde Davi, juntamente com os 600 soldados, estavam. Quando Davi, com os 600 soldados, estavam na guerra, à sua volta, quando eles voltam, chegaram em Ziclag, na sua cidade, e encontraram que a sua cidade havia sido queimada a fogo. E não só as suas mulheres e seus filhos haviam sido levadas pelo inimigo, os amalequitas. A Bíblia nos diz que Davi, juntamente com os 600 homens, choraram literalmente até não terem mais lágrima para derramar. Eles choraram até não terem mais força para chorar. Estavam em uma crise profunda, mas Deus não se mexeu enquanto eles choravam. Choraram desde manhã até a tarde, Deus não se mexeu. Mas a Bíblia nos conta que Davi, ele começou a se animar no Senhor. Ele começou a se animar no Senhor. O que isso quer dizer? Ele
lembrou-se dos eventos do qual Deus socorreu a ele, começou a se lembrar da palavra que diz: mesmo que eu ande na vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então, o que isso quer dizer? No momento que ele se lembrava da palavra de Deus, ele começou a ficar animado no seu espírito. Quando ele fica animado no seu espírito, ele convida Deus a intervir na sua situação. Deus desceu e começou a falar com ele. Começou a lhe dar as dicas e disse a ele: vá e alcance e encontrarás as mulheres e os filhos e vais ganhar e vais recuperar tudo aquilo que tu perdeste. E ele disse aos homens, eram 600 homens que estavam com ele, 600 soldados que estavam com ele. E a Bíblia nos diz que os 600 homens estavam todos chorando e já estavam sem força. Nos 600 soldados, Davi diz que ok, vamos agora, Deus já falou comigo, vamos recuperar tudo e as nossas famílias, as nossas mulheres e os nossos filhos, vamos recuperar, Deus me garantiu. A Bíblia nos diz que houve uma divisão. É por isso que eu disse que o mundo está vivendo num tempo, ok? Está gemendo em 6D, está gemendo na dúvida, na distorção, na distração, no desencorajamento, na dor. Então, a Bíblia nos diz que nesse momento eles, os 600 homens dividiram-se. Um terço de 600 homens, que são 200 homens, eles revoltaram-se contra Davi e eles não quiseram ir com Davi para recuperar as suas famílias, estavam lá, preferiram ficar chorando. Então, os 600 soldados não tomaram atitude em meio à tribulação ou à crise que eles enfrentavam. Eles preferiram ficar chorando, diziam que estavam sem força para perseguir aquilo que lhes pertencia, porque a crise veio de surpresa e eles não esperavam, não estavam parados para enfrentar a crise. E os 400 homens foram com Davi e a Bíblia nos diz que eles recuperaram as suas famílias, as suas mulheres, recuperaram todos os seus despojos e tudo, eles recuperaram tudo aquilo que eles haviam perdido. E quando eles voltaram, ok, e compartilharam com aqueles que ficaram, que rebeliaram-se e não queriam ir à luta. Então é assim que a crise encontra as pessoas e divide as pessoas. Estamos a viver num mundo que está dividido. E vivendo numa igreja, estamos numa igreja, num tempo da qual a igreja está dividida. As nações estão divididas, as famílias estão divididas, o mundo está confinado, o mundo está mergulhado no colapso financeiro, ok? Então o que isso quer dizer? Nós precisamos da sabedoria de Deus. A igreja também está a experimentar aquilo que Davi, juntamente com os 600 soldados, enfrentaram, estão numa crise. 200 homens, eles ficaram, não foram, desistiram da missão, do propósito do qual eles foram chamados, são soldados. Então, eles desistiram do propósito. Temos muitas pessoas agora na igreja que estão desistindo de ser crentes, estão desistindo de Deus, estão desistindo do propósito da vida do qual eles foram chamados e enviados para a igreja. Olha, eu quero dizer isto agora para si, meu irmão e minha irmã. Muitos líderes no mundo todo não sabem qual posição devem tomar no meio da tribulação, no meio da crise. Temos a desistência nos 600 soldados e 200 homens. Aqui também estamos a ter muita desistência das pessoas hoje na igreja por causa do confinamento. Há pessoas que ficam confinadas de vez e não conseguem mais voltar à igreja e à normalidade. E também o mundo jamais voltará à sua normalidade. Por quê? Porque o Covid-19 veio e descodificou tudo. A igreja ela deve se reanimar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem soluções práticas para todos aqueles que confiam em Deus. A Bíblia diz no livro de Daniel capítulo 11 que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Este é o momento do qual nós que conhecemos a Deus fazermos proezas. O que são proezas? Proezas são coisas excessivamente difíceis de serem executadas. É essa habilidade que Deus colocou em nós. Deus nos deu a sabedoria. Lembra-se que Deus falou, disse: eu vos darei palavras.
que não serão contraditas. Eu vos darei sabedoria que não será resistida. Ninguém vai resistir à nossa sabedoria. E a nossa sabedoria, que é o espírito de sabedoria que Deus colocou em nós, ela é aplicável para qualquer tipo de situação. Vamos lá ver agora Jesus Cristo. Jesus Cristo, um dia desses, com os seus discípulos, ele decide fazer uma viagem. De repente decide, ele lança um propósito. Vamos agora fazer uma viagem, vamos atravessar para uma outra margem. Então, ele sobe com a igreja sobe no barco, que são os discípulos. Eles sobem no barco, Jesus também está no barco, estão atravessando para uma outra margem. Quem trouxe o propósito, a definição para atravessar para uma outra margem, atravessar para cumprir com uma outra missão que lhes esperava na outra margem, a Bíblia nos diz que quando eles viajavam, de repente começa a acontecer a crise. De repente houve uma tempestade que aterrorizou, que a igreja ficou atardoada, confusa. Ok? Estamos a ver os 12 discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus todos os dias, que recebiam as cápsulas de sabedorias dia após dia de Jesus Cristo. Eles estão confusos, estão lá, estão se revoltando. Jesus está ali no barco. Então, Jesus está na igreja, mas a igreja está confusa por causa do tempo. O tempo mudou. É a mesma coisa que aconteceu no barco. Eles estão no barco, mas o tempo mudou. Eles estão num propósito, numa missão, ide, ok? Ide para outra margem, e a missão deles, o ide deles, ok? Eles agora, em vez de cumprirem com o ide segundo a instrução de Jesus, eles estão discutindo entre si, ok? Eles estão usando táticas e respostas humanas, e as respostas humanas, eles tentavam tirar a água do barco, mas eles não conseguiam gerir a crise da qual eles se encontravam. Mas um dia desses, aliás, num momento desses, eles lembraram-se que estavam com Jesus Cristo no meio da crise. A coisa mais importante que a igreja deve se lembrar agora é que no meio da crise, nós estamos com Jesus Cristo, que é o nosso cabeça. Então, Jesus Cristo estava dormindo no meio da crise, está descansando na crise, porque Jesus, ele está acima das crises. As crises pertencem, a Bíblia diz que tudo é vosso, sejam crises, seja o presente, seja o passado, seja o futuro, sejam os bens, sejam as riquezas, tudo é nosso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ok, no meio da crise, vamos ver isto, no meio da crise, eles lembraram-se que estavam com Jesus Cristo. Quando eles se lembram que estão com Jesus Cristo, no meio da crise, a Bíblia nos diz que o seguinte: eles foram dizer ao mestre: Mestre, tu não te importas que nós pereçamos? Tu não te importas? Estão em confusão. É a mesma coisa que está acontecendo com o mundo, com as nações. Não sabem, estão em dúvida. Estão num desencorajamento, estão na dor, estão na distorção, estão na divisão, estão na distração, estão na dúvida. O mundo está mergulhado nesses 6Ds e não sabe o que fazer. Mas o mais importante, quando nós nos encontramos numa crise, devemos nos lembrar que estamos com um cabeça, que é Jesus Cristo. E eles acordaram Jesus. Jesus, não te importas que pereçamos? E Jesus, ele acordou. E quando Jesus levanta-se, ele não começou a questionar porque que ele não começou a questionar essas coisas todas, as suas falhas, não. Ele foi atacar diretamente o problema, a raiz da crise. Ele levantou-se e repreendeu a crise. Existem crises das quais as respostas estão dentro de nós. Existem crises que ultrapassam as respostas humanas e científicas, e estas crises só podem ser respondidas por Deus. As crises como esta só pode ser respondida por Deus, como a Covid-19 só pode ser respondida por Deus.
A crise da qual o mundo está dividido só pode ser respondida por Deus. Existem as crises cósmicas, as crises atmosféricas, como este demônio, a CNE chamou a Covid-19 como um demônio. E eles têm razão, porque é um vírus que ele sobrevoa, por isso que as pessoas e a própria igreja, ela anda mascarada, ok? Mas a única pessoa que pode trazer a solução é o Espírito de sabedoria em nós, ok? Chamarmos o Espírito de sabedoria em nós, que nos dará a solução desta crise. Jesus Cristo, ele levanta-se e repreende o vento e disse: acalme-se. E nesse momento houve bonança. Aleluia! Está aqui a fórmula da qual nós podemos convidar, intimar as respostas divinas para as nossas crises temporárias, para as crises que acontecem e afetam e apoquentam a igreja nos propósitos divinos. Aleluia! Ok, neste momento eu quero convidar o estimado irmão, a estimada irmã, a caminhar comigo a ver como é que os discípulos atravessaram e tiveram sucesso em meio à crise. Eles, em primeiro lugar, tentaram dar respostas com a sua habilidade humana e não conseguiram. E lembraram-se que eles estavam com Jesus Cristo. Lembre-se que nessa crise tu estás com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que nesta crise que tu atravessas, a sua igreja atravessa, tu estás com o Senhor Jesus Cristo, que é a própria sabedoria. Tu és a sabedoria ambulante, porque o Espírito de sabedoria repousa também em ti. Tu também fazes parte do clube de sabedoria. Então tu podes atravessar esse colapso financeiro. Tu podes atravessar essa distração que tu atravessas através do Espírito de sabedoria que reside e habita dentro de nós. Aleluia! Ok, olha comigo. Qual é que deve ser a reação daqueles que são líderes? Porque o que acontece? Aqueles que são líderes são as pessoas que devem tomar a direção, as diretrizes para retirar o resto ou as outras pessoas em meio à crise. Jesus Cristo, que é o cabeça, é que tirou os discípulos em meio à crise. Agora os líderes da igreja, tu pastor, os ministros, os presidentes das organizações, etc, etc, devem tomar uma atitude, não uma atitude de medo, mas uma atitude de certeza que aquele que criou os céus e a terra habita em nós. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós. Aquele que está em vós tem as soluções, ele tem o conhecimento. Ele diz que eu, sabedoria, habito no meio da prudência e tenho conhecimento. O conhecimento que nós devemos buscar é o conhecimento divino. Aleluia! Olha, existem 3 tipos. Já agora, existem 3 tipos de líderes que nós temos dentro. Temos 3 tipos de líderes que a própria Covid-19 vai definir o tipo de líder que tu és. Que tipo de líder tu és? Será que és o líder que desiste, como os 200 soldados dos 600 soldados de Davi? Tu és parte dos discípulos que reclamavam do Senhor Jesus Cristo, que não estava a trazer e não se importava? De que parte tu estás? Aleluia! Então, lembrando-se, vai-se definir e vai-se saber que tipo de líder tu és. Porque a responsabilidade de salvar o resto da família está naqueles que são os pais da família, os pais dos partidos, os pais das nações, os pais da igreja. Está nessas pessoas e vai definir um tipo de, ou vai classificar o tipo de líder que tu és. Temos 3 tipos de líderes: o líder gelado, o líder hesitante e o líder ágil. A Covid-19 vai definir que tipo de líder tu és ou que tipo de liderança tu tens. Ok. Ponto número 1. Temos líderes gelados. Quais são os líderes gelados? Os líderes gelados é aqueles que chegou a pandemia, que mudou a forma de agir, a forma de fazer as coisas, ok? O mundo já não é o mesmo. Então eles ficam gelados, não sabem o que fazer. A igreja está confinada, não tomam nenhuma atitude, eles estão gelados. Esses são crises gelados, não fazem nada. Eles deixam que a crise possa ditar a forma como eles fazem as coisas. Ok.
temos outro tipo de líder, o líder hesitante. O líder hesitante é aquele que sabe que deve tomar uma atitude, mas ele não toma atitude. Ele está duvidoso na atitude que deve tomar. Faço ou não faço? Será que faço? Mas o que estou fazendo está certo ou não está certo? Então ele gasta tempo reclamando, duvidando e não faz nada. E temos a terceira classificação de líder, aquele líder que é ágil. O líder ágil é aquele que quando a crise chega, ele toma uma atitude. Ele não é hesitante e também não é gelado. Ele toma uma atitude, mesmo não sendo certa, mas ele toma uma atitude. No meio disto, ele vai tateando e toma uma atitude e tem saída. Ok, a igreja está confinada, então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazendo lives. Ok, não tenho aqueles equipamentos todos que são necessários, mas eu vou usando o meu celular. Ok, não tenho tripé, mas ele vai fazendo alguma coisa no meio da crise da qual ele se encontra. Então, esse é o modelo do qual o modelo o tipo de líder ágil que tu tens que ser no meio desta crise. Uau! O segredo do sucesso não é prever o futuro apenas, mas o segredo do sucesso é preparar-se para viver no futuro ou no tempo presente. Ok, estamos agora a vivenciar o tempo, uma época de eventos apocalípticos, onde a nossa mensagem deve ser, tem que acontecer um update nas nossas mensagens na igreja. Deve acontecer um update. Qual é que é a mensagem que nós não podemos atravessar um momento apocalíptico, um evento apocalíptico e não prepararmos a igreja a viver exatamente esse momento. Aleluia! Há líderes que perderam membros, há líderes que estão desestruturados financeiramente e têm que saberem andar em novidade de vida. E novidade de vida é fazer um update no tempo e nos propósitos que tu vives no tempo em que tu te encontras na situação, na sua localização geográfica. Porque a situação cá em África, Moçambique, é diferente daquela que se vive na Europa e outros lugares, no Brasil, na América e outro lugar onde tu estás. Ok, então deves tomar uma atitude que vai trazer a melhor resposta na situação da qual tu te encontras. Eu acredito que o seu espírito ficou aguçado com estas cápsulas de sabedoria no clube de sabedoria. Olha, já agora o Espírito de Deus me leva para tomar uma atitude de empreendedorismo espiritual. No espírito nós devemos aprender a sermos os tipos de líderes ágeis, que sabem agir, ok? Eu agora vou empreender espiritualmente, eu quero orar por si. Agora, online, eu quero orar por si. O Espírito de Deus me leva para orar. Tu que estás doente, tu estás a sentir qualquer tipo de dor. Deus está sincronizando os tempos com seu destino profético. Agora eu quero orar por si. Agora tu que estás doente, toque na tela. Se tu podes levantar, levante-se, toque na tela, nesta televisão, ou toque na tela do seu celular. Se não podes fazer, se não consegues te mexer onde tu estás, apenas observe e vá assistindo. Olha para esta imagem, apenas pela atitude de olhar para esta imagem, olhando para mim, eu carrego Cristo e a habilidade de cura que está em mim está passando para si. Tu estás ficando curado de todo tipo de dor. Toda dor, eu repreendo toda dor que está no seu corpo. Toda dor que está nas suas costas. Toda dor que está nas costas, desapareça daí. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dor dos pés, desapareça. Em nome de Jesus, dor da coluna, desapareça. Em nome de Jesus, que todo tipo de dor, eu falo com essa dor. Eu repreendo, paraliso essa dor neste instante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro-te livre e curado para a honra e glória do meu Deus. Fica livre dessa doença. Fica livre
desse peso no seu espírito, desse sufoco, fica livre em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a cura na sua vida. Eu decreto a cura e a aceleração no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa. Em nome de Jesus Cristo. Deus está visitando a sua vida para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Celebre agora. Começa a procurar. Agora mesmo, começa a procurar se ainda continua a sentir a dor, com dor. Se tens essa dor, fica em pé, começa a fazer aquilo que não conseguias fazer antes. Levante-se, se não andava, levante-se agora, comece a andar em nome de Jesus Cristo. Se sentias dores de coluna, começa a andar, a passear na sala ou no quarto onde tu estiveres, em nome de Jesus Cristo. Não vais encontrar mais essa dor repreendida em nome de Jesus Cristo. Começa a levantar, faça aquilo que não conseguias fazer antes. Você que não tem apetite, você que não tem... Deus está a me dizer para ministrar para as pessoas que têm a falta de paladar, as pessoas que têm falta do olfato, as pessoas que não conseguem cheirar. Começa agora, leva um perfume, começa a cheirar, busque cheirar alguma coisa. Você que tem problemas de tato, agora em nome de Jesus Cristo, seja livre, os seus 5 sentidos sejam restaurados em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja curado para a honra e glória do meu Deus. E não deixe de dar o testemunho, faça-nos saber, deixa nesta conta, nesta página, se está a assistir através de YouTube ou Facebook, outras redes ou Instagram. Agora, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever se ficou curado, se Deus tocou a sua vida, qualquer área, a sua área financeira, se está em colapso financeiro, eu declaro, levante-se e comece a andar em nome de Jesus Cristo. Amém e até a próxima. Eu acredito que o nosso Deus, que nos deu o tempo chama-se presente, porque Deus nos presenteou o tempo para nós cumprirmos nossos propósitos. Não importa o atraso que tem na sua vida. Todo o atraso, se perdeu tempo, não te preocupes com isso. Deus vai acelerar os tempos para restaurar todo o tempo perdido. Veja isto, o profeta Jonas, na viagem que ele deveria fazer até Nínive, deveria levar 40 dias de barco. Mas ele comete um erro. Quando ele comete o erro, depois do erro que ele cometeu, depois do embarque, a Bíblia nos diz que apenas levou 3 dias que ele estava dentro do peixe. O peixe é mais veloz do que o barco. Ele chegou até Nínive em 3 dias, em vez de chegar lá em 40 dias. Então, o erro que tu cometeste não vai afetar o seu destino. Oh, aleluia! O seu destino está sendo, se deveria levar anos para produzir uma certa coisa, Deus vai comprimir os tempos para que o seu propósito se cumpra e que não haja atraso naquilo que é o seu propósito divino. Deus está sincronizando os tempos com o seu destino profético. Deus abençoe ricamente. Até o próximo seminário.